Olá, hoje nós vamos para o capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Atenção, hoje nós vamos entrar propriamente no segundo livro de Samuel. A gente sabe que a gente vem vindo do primeiro livro de Samuel e a gente tem visto, no primeiro livro de Samuel, o aparecimento, o surgimento e o nascimento de Samuel, logo depois tudo aquilo que envolve a história ao redor de Davi, principalmente o momento da unção de Saul, Saul escolhido rei, todas aquelas pendengas de Saul com Davi, até que a gente termina o primeiro livro com Davi ascendendo para ser o rei. Nesses primeiros 5 capítulos do segundo livro de Samuel, a gente viu esta ascensão de Davi, com a morte de Saul, mas essa ascensão. Agora a gente entra no livro. Vamos recordar a estrutura do livro? Veja só então, a estrutura do livro, desse segundo livro de Samuel é o seguinte, o segundo livro de Samuel, de 6 a 8, atenção, a partir desse capítulo até o capítulo 8, nós vamos ter a história de Davi, a história de Davi como rei, a instalação da arca em Jerusalém. Isso é importante lembrar que hoje esse é o capítulo que lembra a instalação da arca em Jerusalém. A consagração faz com que a cidade se torne a cidade capital, isso é importante. Aqui nessa primeira parte, do 6 a 8, nós vamos ver estabelecida a dinastia davídica e, consequentemente, a gente vai perceber que a realeza agora passa a ser hereditária. E também a gente começa a entender que nós temos agora a descendência de Davi como os reis de Israel. Depois do capítulo, nós vamos ter do segundo capítulo de Samuel, do capítulo 9 ao 20, a história de Salomão, a eliminação da sucessão dos outros filhos de Davi e Salomão ascendendo ao trono, tá bom? E no capítulo 21 a 24, que são a terceira parte, na verdade é considerado pelos estudiosos como um apêndice, trazendo notícias referentes a diversas pessoas, 2 catástrofes naturais que vão acontecer e os fatos históricos corriqueiros. Essa é a estrutura do livro. Hoje, nesse capítulo 6, o que nós temos nesse capítulo 6? Nós temos nesse capítulo a transferência da arca para Jerusalém. Isso é muito importante. Davi já escolheu Jerusalém como sua cidade, chamando a cidade de Cidade de Davi. Davi já tem ali, já assumiu a fortaleza em Jerusalém. Era uma cidade dos jebuseus. Ele já assumiu a fortaleza. Já se construiu um palácio para o rei Davi. Atenção, já tem um palácio ali para o rei Davi. Agora Davi vai trazer a arca para Jerusalém. Ora, nós vamos ter os 2 princípios basilares de um governo: o rei e a religião. O rei e a religião. Atenção, isso é importante. O rei já está estabelecido em Jerusalém, agora nós vamos trazer o culto, a religião para Jerusalém e vamos colocar ali. Olha que história interessante essa da transferência da arca para Jerusalém. Muito obrigado, inscreva-se no canal, viu? Compartilhe esse vídeo para muitas e muitas pessoas, tá certo? E convide mais pessoas para fazer essa leitura bíblica com a gente. Vamos ler? Vamos lá. A Bíblia na mão, o Espírito Santo no coração. Vamos ver que história interessante é essa da transferência da arca para Jerusalém. Lembrando, onde que está a arca, gente? A arca está na casa de Abinadab há mais de 20 anos. Lembra por quê? Só está refrescando a memória. Quando os filisteus derrotaram os israelitas, eles pegaram a arca. Aí levaram a arca para eles. Só que aconteceu um monte de catástrofes e pragas entre os filisteus. Eles falaram: Deus me livre, não quero essa arca com a gente aqui não. E devolveu a arca. Mas ao devolver, eles colocaram a arca onde? Junto de Abinadab.
na casa de Abinadab. E Abinadab cuidou da arca durante 20 anos. Agora que Davi é o rei e já está estabelecido como rei, ele vai buscar a arca para trazer. Tá bom? Então vamos lá. Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, num total de 30 mil homens. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro novo e levaram-na da casa de Abinadab, situada na colina. Oza, dependendo da sua Bíblia, pode ser Uzá. Uza, Oza, é um dos filhos de Abinadab. Uza, né? Oza e Aio, o outro filho, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Oza andava junto da arca de Deus e Aio marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo entusiasmo diante do Senhor e cantavam acompanhados de harpa, cítaras, tamborins, sistros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oza. Feriu-o Deus por causa de sua imprudência, e Oza morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter feito essa brecha, ferindo Oza. Por isso chamou aquele lugar de Feres-Oza, que significa nome que traz ainda hoje. Feres-Oza significa brecha de Oza, né? Brecha de Oza. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não quis deixá-la entrar em sua casa, na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-Edom, natural de Gate. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom de Gate, e o Senhor a abençoou com toda a sua família. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-Edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi e fê-la transportar da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos. Quando os carregadores da arca do Senhor completavam 6 passos, sacrificava-se um boi e um bezerro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido com um efode de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor e desprezou em seu coração. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi construíra para ela, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e distribuiu a toda a multidão do povo de Israel, tanto aos homens como às mulheres, cada um bolo, um pedaço de carne e uma torta. E retirou-se toda a multidão, indo cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a família, Micol, filha de Saul, veio-lhe ao encontro e disse-lhe: como se distinguiu hoje o rei de Israel, pondo-se em espetáculos às servas de seus servos e descobrindo-se sem pudor, como qualquer um do povo? Foi diante do Senhor que dancei, replicou Davi, diante do Senhor que me escolheu e me preferiu a teu pai e a toda a tua família para fazer-me chefe do seu povo de Israel. Foi diante do Senhor que dancei e me abaixarei ainda mais e me aviltarei aos teus olhos, mas serei honrado pelas escravas de que falaste. E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte.
Muito bem, o que aconteceu? Uma coisa muito interessante. Nós estamos agora diante de um fato muito importante, a transferência da arca. Volto a dizer para você, o que mantinha o povo de Deus unido? O que mantinha o povo de Deus unido em torno do seu líder, em torno de seu Deus? A arca. Talvez esse fosse o grande problema de Saul. Saul não tinha a arca junto de si. Com aquela derrota diante dos filisteus, a arca ficou longe de Saul. Foi levada, roubada pelos filisteus. Os filisteus falaram, não quero saber dessa arca, e deixaram na casa de Abinadab. Ficou na casa de Abinadab. A casa de Abinadab foi abençoada durante 20 anos pela presença da arca. O rei Saul não tinha a arca junto dele. Grande erro de Saul. Não trouxe a arca. Ele achava que só ele poderia ser o rei, só ele poderia conduzir. Ledo engano, porque sem Deus nós não fazemos nada. Ora, Davi, um homem esperto, Davi, um homem inteligente, Davi sabe que não pode conduzir sozinho o seu povo sem a presença de Deus. O que significa a presença de Deus? A presença da arca. Logo que Davi escolhe Jerusalém como sua cidade, chamada Cidade de Davi. Logo que Davi constrói ali um palácio para ele, ele diz, vou trazer a arca. E aí acontece a história. Onde está a arca? Onde está a arca? Onde está? Ah, está na casa do Abinadab. Nossa Senhora, quanto tempo na casa do Abinadab? Tem 20 anos que está na casa do Abinadab. Vamos buscar a arca. O Davi faz uma comitiva, uma festa, uma procissão. Olha que interessante, mais uma vez a procissão. Olha aí de novo, as procissões que nós fazemos, gente, né, dos nossos padroeiros, dos nossos santos, as procissões que tem na igreja, tem fundamento ali na grande procissão que o povo de Deus fez até a Terra Prometida, mas olha aí uma procissão que Davi faz, vai com uma comitiva buscar a arca, e todo mundo, e aquela festa, e o Davi dançava, o povo dançava. A arca foi colocada em cima de um carro de boi, Quem veio trazendo a arca? Os filhos de Abinadab, Oza e Aio. O Aio ia na frente, o Oza ia atrás. Só que chegou num lugar que a estrada ficou ruim. Você imagina, no carro de boi. E aí o boi escorregou e o carro virou. Quando o carro virou, a arca estava vindo cair e o Oza, o que fez? Pá! Botou a mão na arca e segurou a arca para não cair. Opa! Oza não é sacerdote. Só quem é sacerdote pode botar a mão na arca. Só quem é sacerdote. Naquele momento, o Oza teve boa intenção. Ele não queria deixar a arca cair, quebrar, arrebentar toda a arca. E ele, segurou a arca e botou a mão na arca. Lembra quando nós estudamos que a arca, para ser transportada, era preparada pelos sacerdotes, depois passava 2 varões e os levitas carregavam a arca aqui, ó, os levitas, os sacerdotes carregavam a arca aqui os levitas mesmo, no ombro, lembra? Lembra disso? Tá bom, né? O que aconteceu? Naquele momento, diz a Bíblia, que por ter feito um ato ilícito, alguém que não é sacerdote tocado na arca, Oza morreu. Gente, provavelmente deve ter tido um acidente ali e Oza caiu e o carro de boi lançou Oza num buraco, alguma coisa, e o Oza acabou morrendo. Deus não matou Oza porque Deus é sábio. Encostou na minha arca, meu Deus. Não, provavelmente não foi isso. Oza, por causa desse acidente que quase quebrou a arca, né? As pessoas daquela época atribuíram que Oza havia morrido porque ele encostou a mão na arca. Tá bom? Porque ele encostou a mão na arca. O Oza e o irmão dele estavam fazendo um favor, né? Imagina se Deus ia falar, só porque encostou na arca eu vou te matar. Não, Deus não é desse jeito. Só que aí, na concepção da época, ninguém, somente o sacerdote podia botar a mão na arca. Eles atribuíram, foi porque o Oza encostou a mão na arca que ele morreu. Tudo bem. A arca, quando o Davi viu aquilo, gente, o Davi tremeu de medo. Falou, pelo amor de Deus, eu não vou levar essa arca para ficar junto de mim, não. Olha aqui, o Oza aí, só de ter tocado um pouquinho nessa arca, já morreu, imagina levar para minha casa. E o Davi o que fez? Falou, não, ainda não vou levar para minha casa, não.
Não vou levar para minha casa. Porque o Davi depois pensou, ó, eu vou construir um lugar para colocar essa arca. O que o Davi fez? O Davi praticamente contratou o Obed-edom. O Obed-edom, ele era um habitante de Gate. Onde que é Gate? Gate é aquela cidade filisteia que o Davi morou um tempo. Lembra que o Davi morou um tempo em Gate? E o Davi conhecia o Obed-edom. O Obed-edom é mercenário. Faz por tudo por dinheiro. O Davi, então, praticamente contratou o Obed-edom e falou, ó, a arca vai ficar na sua casa, que eu estou com medo dessa arca. Essa arca fez a arca do Senhor, eu estou com medo dela, porque só do ter o Oza ter colocado a mão nela já morreu. E aí ficou a arca na casa do Obed-edom durante 3 meses. O que aconteceu? Todo mundo começou a perceber que a presença da arca na casa de Obed-edom fez o Obed-edom ser um homem próspero, abençoado. E essa notícia se espalhou. E disseram, Rei Davi, a bênção caiu sobre a casa de Obed-edom. E aí o Davi falou, então vamos trazer esta arca para junto de nós. E o Davi faz de novo uma comitiva, vai na casa de Obed-edom e traz a arca. E vem de novo dançando, e levanta. Estava vestido com um efode de linho, uma veste sacerdotal, que o Davi, embora não sendo sacerdote, usava, porque teve um costume na época de que os reis podiam usar a veste sacerdotal, não era muito aceito, podia até fazer sacrifício, depois eu vou explicar isso, não era muito aceito também, mas Davi vinha dançando e tal. A Micol olhou de longe. Micol é a filha de Saul, que o pai dela não era mais rei, não teve, a realeza não continuou em Saul, mas ela era mulher de Davi tinha várias mulheres. Olhou e falou, que vergonha, ai meu Deus, que vergonha o Davi dançando feito louco no meio dos pobres ali, dos coisas, levantando roupa, levantando coisas, ficando até quase nu perto das pessoas, que vergonha, meu Deus, que Davi, diz que ela morreu de vergonha porque o Davi. Quando o Davi chega na casa dela, deixa eu falar, o Davi vem, coloca a arca numa tenda, numa tenda que ele havia construído. Uma tenda à semelhança daquela tenda do encontro, da reunião, que era feita durante a travessia do deserto. Não é bem aquela tenda que tem todas aquelas coisas, sabe? Tudo. O candelabro, o altar de incenso, o altar dos pães da preparação, não tem tudo aquilo, mas ele faz uma tenda para colocar a arca. Onde que é a tenda? Não é no seu palácio, não é no palácio. Ele constrói uma tenda onde ele vai colocar a arca e, atenção, esse lugar que ele coloca a arca será o futuro lugar onde vai se construir o templo. Tudo bem. Colocou a arca lá, tudo bem. Davi contente, feliz, faz sacrifícios. Volto a dizer, ele oferece sacrifícios, uma coisa que não era certo. Davi não era sacerdote. Era rei, mas ele oferece sacrifício. É uma prerrogativa que foi aceita por um tempo em Israel, mas muito contestada. O rei não é aquele que apresenta sacrifício, né? Tudo bem. Aí o Davi chega contente na sua casa para abençoar a sua família. Está lá a Micol com a cara mais emburrada do mundo. Ele chega, o que foi, Micol? O que foi? O que está acontecendo? Você não tem vergonhas, Davi? Vim dançando, passando ridículo, sendo uma pessoa vergonhosa, dançando feito esse povo todo aí, quase nu, levantando roupa, tal. E ele falava assim, Micol, sabe uma coisa? Você está assim, mordidinha, sabe por quê? É porque Deus preferiu a mim e não seu pai. Deus tirou a realeza da sua casa e botou a realeza em mim. Micol, deixa eu te falar uma coisa, eu estava dançando para o Senhor, não estava dançando para as pessoas, não, Micol. Eu estava dançando para Deus, eu não estava me alegrando da frente das pessoas, não. Toda a minha dança, todo o meu louvor, todo o meu canto é para Deus, não era para as pessoas, não. Ó, Micol, você quer saber de uma coisa? Vou te contar uma coisa. Ó, eu me rebaixo quanto for para Deus, e para Deus eu vou me rebaixar ainda mais.
ainda vou me rebaixar mais, e Deus vai me honrar, e Deus vai me levantar, e vai me levantar a partir dos escravos, a partir daqueles simples. Davi já estava até pensando, Davi já estava até profetizando o que ia acontecer, né? Davi será humilhado com a traição, né, lá na frente, né, mas será exaltado depois com o seu filho Salomão. Mas aí falou para... E aí o que aconteceu? A Bíblia diz, por causa disso, Deus não permitiu que Micol engravidasse. Micol não deu um filho para Davi. Davi teve filho com todas elas lá, mas com Micol não teve um filho. Ou seja, a descendência de Saul tinha acabado, porque a gente até podia pensar, nossa, a descendência de Saul continuou até por causa da filha de Saul, que deu um filho para Davi, mas não deixou. Por quê? Porque ela não honrou e porque ela desprezou aquilo que Davi fazia diante da arca. Meu filho, é isso mesmo. A arca foi para Jerusalém e Jerusalém passa a ser cidade capital, cidade principal e abençoada por Deus. Vamos lá, gente, vamos ver alguns versículos importantes aqui. Versículo 2, Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Muito bem, Baala de Judá. Baala de Judá também é conhecido como Cariat Baal, né? Cariat Baal é onde, gente? Cariat Baal é o lugar onde estava a arca. Quer saber onde estava a arca? Então vai lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. A arca foi para Cariat Baal, por quê? Porque você sabe, porque os filisteus ganharam a batalha, roubaram a arca foi para os filisteus, aconteceu um monte de praga, os filisteus, nem Deus me livre dessa arca, mandou para Cariat Baal e ficou aos cuidados de Abinadab durante 20 anos. Versículo 3. Colocaram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, lá em Cariat Baal, situada na colina. Uzá, e Aio, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Fizeram um carro novo, trazendo a arca e tal. Uza e Aio, são os filhos de Abinadab, filhos de Abinadab, né? Só lembrando, né, gente, a arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Aí tem uma explicação. Oza pode ser a abreviação de Eleazar, porque Abinadab tinha um filho chamado Eleazar. Oza ou Uzá, segundo os pesquisadores, né, os exegetas, pode ser a abreviação de Eleazar. Tá bom? Versículo 7. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oza, porque ele encostou na arca, né? Feriu Deus por causa de sua imprudência e Oza morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Muito bem, o que aconteceu? Oza se esqueceu de que se tratava da arca do Senhor. E praticamente, no reflexo, né, ele teve um contato direto com ela e, por ele não ser um sacerdote, trouxe a morte para ele. Volto a dizer, Deus não é um sádico desse jeito, né? Deus não é sádico. Eles acreditavam e tinham no seu coração que ninguém, a não ser o sacerdote, podia tocar na arca. Oza tocou. Provavelmente, nessa história, deve ter sido um acidente que veio fazer com que Oza fosse morto nesse acidente. Na mesma hora, eles atribuíram, Oza morreu porque encostou na arca e todo mundo ficou com medo. Tá bom? Tá certo? Versículo 10. E não quis deixá-la entrar em sua casa, o Davi, né? Na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-edom, natural de Gate. Por que Davi não quis deixar? Quando Davi viu que o Oza tinha morrido, ele falou, não vai vir para minha casa não. Nossa, mas eu estou com medo dessa arca. E mandou então
pagou praticamente um mercenário, né? O tal do Obed-edom era um mercenário filisteu, ele era filisteu. Ele era originário de Gate. Gate é a cidade que Davi havia morado. Davi conhecia o Obed-edom e praticamente deve ter pago para ele ficar com a arca. A arca ficou ali, então, durante 3 meses na casa de Obed-edom, tá bom? Quando ficou na casa, eu te falei, espalhou a notícia de que a casa de Obed-edom foi abençoada. Davi falou, então vamos trazê-la para cá. Construiu a tenda ao sul do seu palácio para colocar a arca, tá bom? Versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, né? Cidade de Davi, Jerusalém, né? Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei saltando e dançando diante do Senhor e desprezou em seu coração. Foi aquele momento que ela teve vergonha do Davi fazer aquelas coisas. Ela não entendeu que Davi estava fazendo aquilo para Deus, mas achou que o Davi estava fazendo micagem lá, né? A Micol, ela desprezou o culto à arca, isso é muito sério. Por isso Deus não lhe dará nenhum herdeiro. Ela despreza a arca e Deus não lhe dá herdeiro. Olha aqui o paralelo. Obed-edom acolhe a arca e Deus lhe abençoa. Micol não acolhe a arca e Deus amaldiçoa. Obed-edom acolhe a arca e Deus abençoa. Por quê? Onde está a presença do Senhor, ali está a bênção de Deus. E versículo 17, a arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi construíra para ela, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Aqui tem aquela história, gente. A tenda que o Davi constrói não é exatamente a tenda da reunião, aquela tenda que eu já falei para você, com todas aquelas prescrições, com as estacas, com aqueles aquele monte de coisa, altar de sacrifício, altar disso, é uma tenda mais simples, mas praticamente marca o lugar onde a arca ficará. E o Davi, presta atenção, o Davi oferece sacrifícios. Opa! O sacrifício só poderia ser oferecido pelos sacerdotes. Como Davi oferece sacrifício? Então, deixa eu te explicar. Na época de Davi, entrou um costume que o rei tinha prerrogativa para oferecer sacrifícios. Os sacerdotes e os estudiosos da lei sempre contestaram isso aí. Sempre. Então, é uma coisa um pouco contraditória e não contraditória, não. Como a gente fala? Isso é uma coisa não muito aceita, né? Na verdade, Davi ofereceu sacrifício, um costume que foi entrando, de repente começou a ser aceito, mas era muito contestado pelos sacerdotes e estudiosos. Essa prerrogativa dada ao rei, ela não era muito aceita, não. Não era muito aceita, não. Né? Cada um no seu quadrado, né, gente? O rei é rei, sacerdote é sacerdote. Né? Mas Davi acaba oferecendo sacrifícios para Deus. Né? Para Deus. Tá bom, gente? Gente, a arca se instalou em Jerusalém. O rei se instalou em Jerusalém. Jerusalém virou a cidade de Davi. A cidade do rei. Jerusalém se tornou a capital, bem no meio, entre Judá, a parte sul, e entre Israel, a parte norte. Ou seja, Davi conseguiu unificar todo o povo de Israel. E em Jerusalém nós temos o rei e temos a presença de Deus pela arca. O que eu queria notar com você é o seguinte: quando essa arca, que é a presença de Deus, esteve durante muito tempo na casa de na casa de Abinadab, lá em Cariat Baal, a casa dele foi abençoada, porque Deus estava ali. Depois essa marca é trazida para a casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom foi abençoada. Davi percebeu, eu não posso deixar essa arca longe de mim, e trouxe a arca para Jerusalém. E Jerusalém foi abençoada.
A presença de Deus sempre é bênção na vida da gente. Isso continua sendo hoje. Como é que você traz a presença de Deus para junto de si? Pela Eucaristia, pela sua palavra e, sobretudo, vivendo os sacramentos. Quer a bênção de Deus na sua casa? É muito fácil. Não se afaste dele. Busque-o pela Eucaristia. Busque-o na sua palavra. Et crucem Domine, fugit partes adversae, vite teleu detribiuda, radix David. Aleluia.